Eu sou o Lucas, 32 anos, motorista de aplicativo aqui da Zona Leste de São Paulo. E já começo dizendo que eu sempre me achei um cara certinho, não perfeito, mas esforçado, crente, de cabeça baixa e mão calejada. Acordo às 4 da manhã com o barulho seco do alarme e aquela luz azul do celular queimando a retina. Passo a mão no rosto, suspiro fundo. Fico uns segundos encarando o teto como quem pede fôlego antes de mergulhar. A casa ainda está fria. Azulejo gelado no pé, cheiro de café dormido na cozinha, um fio de luz da rua riscando o corredor como se a cidade inteira espiando minha rotina. Eu atravesso a sala de meias, coçando a nuca, e abro a janela só por hábito. O ar entra com gosto de diesel, garoa fina no rosto, e lá embaixo um cachorro arrasta a corrente e late para o nada. Na Jacupêssego já tem buzina distante, um ônibus tossindo fumaça e um sujeito conversando alto no ponto sobre promoção de gás. Eu fecho a janela, calço o tênis meio torto e vou direto para a cozinha. O interruptor faz um estalo seco, lâmpada fria. A mesa tem 2 contas dobradas e um papel amassado onde eu anotei os valores. Luz, 312, água, 86, gás, 130. Como se escrever diminuísse o peso. Ligo o fogão, a chama dá uma falhada e volta. E o cheiro de gás me dá um pequeno medo, desses que a gente varre com a mão. Passo café no coador de pano, mexendo com colher de cabo rachado e aproveito para dar uma espiada no app. Corrida dinâmica para o aeroporto, 1,6 AIS. Graças a Deus, eu murmuro. E nem sei se é agradecimento ou reflexo. A caneca esquenta os dedos e o relógio do micro-ondas pisca 0407 como um olho impaciente. Eu mastigo um pão seco, olho pela porta do quarto e vejo a Ana toda encolhida, edredom até o queixo. Vai com Deus. Ela sempre sussurra sem abrir o olho. Hoje não sussurrou. Tudo bem. No quarto do Davi, o abajur de dinossauro emite aquela luz amarela mansa. Eu encosto o ouvido, ouço a respiração mansa, e aí lembro do pedido dele ontem. Pai, na Copa todo mundo vai com tênis do Neymar. O meu pode ser o mais simples, por favor? A frase volta com um nó na garganta. Eu passo a mão na testa, enxugo um suor que nem chegou a pingar e fecho a porta devagar, como se o cuidado com o som pagasse alguma conta. No corredor, eu sinto falta do chaveiro do carro. O do São Jorge, aquele de plástico fosco que a gente comprou na feira da Victório Santim. Eu deixo sempre no gancho ao lado da porta. Hoje não tá. Dou uma risadinha sem humor, reviro os bolsos, olho em cima da geladeira, embaixo do sofá e nada. De novo isso? Falo baixo. Quando abro a gaveta da estante, o relógio do celular marca 0433 e o chaveiro está ali, bem no meio, como se alguém tivesse colocado agora. Eu fico uns 2 segundos parado, olhando e dou de ombros. Cansaço, eu digo para mim mesmo, balançando a cabeça. Desço as escadas do prédio, apertando o moletom contra o peito, sentindo o frio morder o nariz. No pátio, um vizinho apaga um cigarro na parede e me deseja bom corre. Eu respondo com o queixo. Destravo o Voyage antigo, pintura cansada, banco com espuma aparecendo. E deixo o banco fazer aquele barulho de mola velha. O vidro embaça por dentro. Eu esfrego com a manga e o primeiro cheiro que toma o carro é de pano úmido, seguido pelo do meu café, que espirra um pouco na marcha. No caminho até o aeroporto, a cidade acorda em blocos. Faróis acesos como fileiras de vagalumes. Caminhão de lixo cuspindo um apito agudo. Um ambulante empurrando carrinho de pão de queijo num empurra-empurra com a madrugada. Eu fico alternando o pisca e uma oração meio automática, aquelas frases prontas que a gente fala sem saliva. Senhor, guarda minha saída e minha entrada, abençoa a Ana, guarda o Davi. No fundo, o que eu queria era um milagre que cabesse no boleto. No desembarque de Guarulhos, pego um executivo que quase não olha para minha cara. Ele fala bom dia com a boca murcha e fica roendo um chiclete como se mascar o tempo. Eu olho o retrovisor e vejo meu olho um pouco vermelho e o dele inteiro distante. Pode aumentar o ar?
Ele pede, e eu digo, claro, senhor, enquanto giro o botão e sinto o motor pedir paciência. A corrida termina sem conversa. Ele sai, fecha a porta sem força e eu fico com a tela do app dizendo 47,80, bom trabalho. Na volta, a chuva engrossa. Uma corrida pinga no AME Jardim Helena. Aceito. Chego na entrada, buzino, mando mensagem. Oi, cheguei, tô aqui na porta. 5 minutos, nada. 10 minutos, nada. 15. Eu saio do carro, o vento me acerta o maxilar e eu começo a andar de um lado para o outro, estalando os dedos, sentindo a jaqueta grudando no pescoço de tão úmida. Desculpa, tive um imprevisto. Cancela para mim? Chega a mensagem. Eu respiro fundo, mordo o lábio e aperto cancelar. Taxa. Amém. Eu digo sem saber para quem. Às 8 e pouco, o trânsito trava na radial. A rádio fala de inflação, gás a 130 e uma vinheta histérica anuncia uma reportagem de assalto no Cidade Alerta. Eu desligo e fico só com o som da chuva batendo no teto como dedos impacientes. Minha mente faz conta. 312, Plais 86, Plais e 30, Pais 950. A soma pesa dentro do crânio como chumbo. Eu bato com o polegar no volante, tic-tic-tic, e sinto o coração tropeçar num compasso desconfortável. Chego em casa perto das 11, encharcado e com o cheiro de rua grudado na roupa. A Ana já voltou de uma diária, cabelo preso num coque improvisado, a pele cheirando a cloro e sabonete barato. Ela coloca um prato de arroz com ovo na mesa sem cerimônia e faz aquele sorriso cansado que vale mais que um discurso. Deu bom? Pergunta, sem me olhar. Deu para pagar a gasolina? Eu digo, forçando um riso que não vem. Ela suspira, seca as mãos no pano e volta para o tanque. Depois do almoço, eu me estico no sofá 5 minutos. A TV velha está no Cidade Alerta, falando de um caso longe da nossa realidade e perto o suficiente para dar medo. O apresentador fala com a garganta, cortando frases com indignação ensaiada, e eu sinto vergonha de achar aquilo uma companhia. Mudo pro mudo. Deixo só as legendas passando como quem vê chuva pela janela. Mais tarde, eu vou para a igreja da rua São Teodoro. A calçada tem poças grandes, a porta de vidro embaçada, o corredor cheira a desinfetante e roupa molhada. Eu entro devagar, cumprimento um e outro com a cabeça e sento no mesmo banco do meio. O Elias, nosso pastor, é um homem de fala simples, mão pesada no ombro, e quando ele me vê, sorri como se me esperasse. Boa noite, Lucas. Firme, meu filho? Ele pergunta. Eu trago a mão ao peito, meio sem jeito. Firme, respondo, e sinto que a palavra é grande demais para minha boca. No louvor, eu tento cantar, mas a voz racha na metade. A letra sobe no telão e me atravessa com aquela parte de confiar quando não se vê saída. Eu fecho os olhos, a palma pousa no banco e eu percebo que estou suando frio apesar do vento que entra pela fresta da porta. Deus, eu tento dizer, e paro. Fico só respirando como quem procura o passo certo num piso escorregadio. Na hora do ofertório, o diácono passa com a salva. Eu desvio o olhar para o folheto, fingindo ler, e meu estômago dobra uma dobra difícil. Não é nem pela moeda que eu não tenho. É por aquela sensação de estar devendo para todo mundo, até para o ar. Eu aperto o bolso do casaco vazio e sinto os dedos frios, quase dormente. O diácono segue e eu fico olhando para trás da cabeça das pessoas, contando os fios de cabelo como quem foge de si mesmo. No final, o Elias põe a mão no meu ombro. É um peso bom. Lucas, Deus honra quem permanece. Não desanima, não. Ele diz, olhando dentro do meu olho. Eu coço a nuca, forço um sorriso curto e respondo, tô tentando, pastor. Ele balança a cabeça, dá 2 tapinhas e vai cumprimentar outra pessoa. Eu fico parado na porta com o cheiro de chuva e o barulho do trânsito de fundo, como se a cidade fosse um mar que eu tivesse que atravessar a nado. De noite, em casa, a Ana separa o material de limpeza para o dia seguinte e fala sem teatrinho, lavando um copo. Lucas, Deus não atrasa, a gente é que adianta.
Eu tomo a frase como uma bronca carinhosa e uma seta apontando para um lugar que eu não alcanço. Eu sei, respondo, mexendo no celular, só para ter onde pôr o olho. Ela suspira, me dá um beijo rápido na testa e vai ver o Davi. Eu me sento na beirada da cama e fico conferindo de novo o extrato do banco, como quem procura um erro que milagrosamente some com a dívida. O ventilador de teto faz um barulho de hélice cansada e o quarto tem um cheiro de talco e chuva. Meus dedos roçam o bolso como se o bolso guardasse uma solução. Não guarda. Eu apoio os cotovelos no joelho, esfrego a cara e digo baixinho: Senhor, abre uma porta. Quando apago a luz, o silêncio da casa tem sempre um restinho de cidade dentro. Uma moto cortando a rua, o vizinho subindo a escada, um bebê chorando 2 portas acima. Eu viro para o lado, tentando achar um sono sem conta, e lembro do tênis do Neymar. Eu prometi para o Davi que ia dar um jeito. Promessas, quando a gente faz deitado, parecem mais fáceis. Em pé, elas pesam. A madrugada me acorda no susto. Eu levanto para beber água, tropeço no tapete do corredor e o azulejo gelado me arranca um arrepio. A cozinha tem aquela penumbra que parece respiração. Pego o copo, abro a torneira, bebo devagar. Quando olho para o micro-ondas, o relógio marca 03:33. Eu abaixo o copo, sinto um arrepio subir das costas e fico ali, parado, tentando rir de mim mesmo. Besteira, eu digo, e o som da minha voz baixa parece um intruso no cômodo. Volto para o quarto, pego o casaco pendurado na cadeira para tirar amanhã cedo e o chaveiro do São Jorge cai do bolso do casaco no chão, fazendo um barulhinho de plástico batendo no azulejo. Eu olho para o gancho da porta, vazio, sinto um desconforto pequeno, desses que a gente não sabe onde pôr, e guardo o chaveiro no criado mudo. Me deito, olho para o teto e espero o sono me achar. Antes de dormir, eu faço uma oração curtinha, quase um suspiro com o nome. Deus, não me deixa errar. O corpo cede, o travesseiro encaixa e a chuva lá fora vira um zumbido comprido, bom para embalar. No último segundo acordado, eu penso numa coisa boba. Se a vida tivesse legenda, talvez eu entendesse melhor as cenas que eu vivo. O amanhecer vai chegar de novo, eu sei, e com ele, a fila de contas em pé na porta, o barulho do alarme, o cafezinho apertado, a estrada molhada. Eu quero crer que tem saída para gente simples como eu e a Ana. Eu quero crer que a fé paga mais do que o terço do boleto. Mas hoje o peito pesa. Eu não falei com ninguém sobre isso ainda, nem com a Ana, nem com o Elias. É que tem uma parte de mim que tem vergonha de pedir ajuda, e outra parte que tem medo de ouvir. Segue firme, irmão, como se firmeza plantasse dinheiro. Eu sei rezar, eu cresci rezando, só que tem dia que a reza volta com eco. Fecho os olhos, forço um descanso na mandíbula e deixo a mente ficar vazia do jeito que dá. Se Deus quiser falar comigo, que fale no espaço entre uma buzina e outra, entre o café e a gasolina. Eu estou ouvindo, ou pelo menos tentando. Eu gosto de acordar cedo no sábado para pegar a feira aberta, sentir aquele cheiro de pastel e caldo de cana que mistura com a fumaça das barracas de churrasquinho. Mas naquele dia de junho, eu não fui por prazer, fui por necessidade. Comprar o que dava com R$ 30 na mão. O vento frio de Itaquera vinha cortando por entre as ruas estreitas, trazendo junto a voz dos feirantes gritando promoção de cebola 3 por 5. Eu carregava a sacola plástica já meio arrebentada no canto e tentava disfarçar a cara de quem faz conta a cada passo. Parei na barraca de legumes e foi ali que o Rafa apareceu, vestindo um moletom branco novinho e com um iPhone reluzente na mão, como quem exibe um troféu. Ele deu aquele sorriso largo, mas que não alcança os olhos, e me soltou. Tá ralando ainda, Lucas? Cara, você precisa aprender que o segredo não tá no suor, é na esperteza. Eu tentei rir, dei de ombros e continuei escolhendo tomate.
Mas aquilo ficou latejando na cabeça como se ele tivesse cutucado uma ferida que eu tentava ignorar. Na volta para casa, passei pela Sônia, minha vizinha de porta, uma senhora de 50 e poucos anos que vive com rádio AM ligado. Ela encostou no batente e comentou do nada: Lucas, para mim, não é fé que está faltando na vida da gente, é sorte. Fiquei sem resposta. Eu não acreditava em sorte, mas a frase grudou. Entrei em casa e larguei as sacolas na cozinha. O cheiro de cloro vindo do banheiro me avisando que a Ana estava terminando a faxina. Mais tarde fomos para o culto na igreja da Rua São Teodoro. No meio da pregação, o Elias, nosso pastor, me elogiou em público. Irmãos, temos aqui um exemplo de perseverança, o Lucas. Todo mundo olhou e bateu palma. Eu sorri por fora, mas por dentro senti um gosto amargo, lembrando do irmão Rogério, que abriu uma loja de capinhas no calçadão e já estava falando em contratar funcionário. Ele era mais novo que eu e mais próspero. Na saída, já andando de volta para casa, a Ana me disse uma frase que entrou como um sermão inteiro. Deus não atrasa, a gente é que adianta. Eu olhei para ela, apertei a mão dela, mas por dentro não sabia se estava sendo exortado ou consolado. Talvez os dois. Naquela noite acordei com sede, olhei para o celular, 0331. Fui até a cozinha, peguei um copo e quando a torneira começou a encher, ouvi um som vindo do corredor, como se fosse o Davi sussurrando. Fui até o quarto dele, empurrei a porta devagar. Ele estava sentado na cama, olhos meio perdidos, e disse com a voz sonolenta: Pai, tem um moço de terno preto lá no corredor. Um frio correu na minha espinha. Olhei para o corredor, vazio, só o abajur da sala emitindo um brilho fraco. Dorme, filho, é só um sonho. Falei, tentando sorrir. Ele deitou, mas não tirou os olhos da porta. Voltei para a cozinha e percebi que a lâmpada da sala piscava toda vez que a Ana, no quarto, dizia Jesus orando baixinho. A cada piscada, meu peito parecia encolher. Levei o copo de água para o quarto, bebi em silêncio e tentei voltar a dormir. De manhã, ao procurar as chaves do carro, notei que o chaveiro do São Jorge tinha sumido de novo. Revirei a casa. Nada. Só fui encontrar horas depois, em cima da Bíblia, que fica aberta na estante da sala. Ninguém tinha mexido lá. O relógio marcava 3h33 quando percebi isso, e nem era de madrugada. O dia seguiu como qualquer outro, mas a sensação de que algo tinha mudado ficou grudada em mim. E pela primeira vez comecei a pensar se aquele moço de terno preto que o Davi viu não era só fruto da imaginação de uma criança. Na quinta-feira seguinte, o Rafa me mandou mensagem cedo. Bora trocar uma ideia hoje à noite? Vou te apresentar alguém que pode mudar tua vida. Eu estava no carro, parado no semáforo da AVE, Radial Leste, e fiquei encarando aquela frase na tela como quem olha um número de loteria. Não respondi de imediato, mas o pensamento não me largou o dia inteiro. Às 8 da noite, desci do Voyage e segui a pé até um bar pequeno, perto da estação Dom Bosco. O ar tinha cheiro de fritura velha misturado com cigarro e a TV no canto mostrava o Cidade Alerta em volume baixo. O Rafa já estava lá, mexendo no celular, e ao lado dele, um homem que eu nunca tinha visto. Era o Neto. Uns 50 anos, pele morena, barba por fazer, anel prateado enorme com um símbolo estranho. Ele estendeu a mão e a minha gelou quando encostou na dele. Fala, Lucas. O Rafa me contou de você. Homem trabalhador, mas preso num sistema que nunca vai te deixar crescer, disse olhando direto nos meus olhos. Eu tentei sorrir, mas ele não piscava, e isso me deixou desconfortável. Pedi uma coca, mais para ter algo para segurar do que por sede. Neto começou a falar de atalhos na vida, sobre abrir portas, que poucos têm coragem de abrir. Ele dizia tudo com um tom manso, quase paternal, mas cada frase parecia vir carregada de uma pressão invisível. Sabe, Lucas, antes de chegar no topo, é preciso dar um passo fora da linha. Pequeno,
só para mostrar que você tem coragem de romper o que te segura. Ele continuou, mexendo o anel como se fosse um relógio. Eu ri de nervoso. Tipo, o quê? Tipo, ele se inclinou para frente. Fazer uma corrida por fora no aplicativo. Receber em dinheiro, sem registrar. É ilegal, mas é pequeno. Um gesto que abre o caminho. Fiquei olhando para o Rafa, esperando uma reação, mas ele só bebeu o copo de cerveja e deu de ombros. No bolso, meu celular vibrou. Áudio do Ícaro, o agiota. Te acho em qualquer canto, Lucas. Senti o sangue gelar. Respirei fundo, passei a mão na nuca e disse: tá, acho que posso fazer isso. Saímos do bar e o Neto acendeu um cigarro, me entregando um cartão com um número escrito à mão. Me liga quando quiser dar o próximo passo. A porta vai estar aberta. No caminho de volta, o vento frio da noite de Itaquera me fez puxar o moletom para o pescoço. Cheguei em casa e encontrei o chaveiro do carro, que eu tinha deixado no gancho, caído no chão, bem no meio da sala. Peguei, coloquei no bolso e vi no relógio da TV, 03:33. Eu não quis pensar muito. Só guardei o chaveiro e tentei me convencer de que era coincidência. Eu liguei para o Neto 3 dias depois, uma madrugada de céu baixo, nublado, com aquele vento gelado que faz São Paulo parecer que respira no pescoço da gente. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Hoje, 3 da manhã, no galpão atrás da Arena Corinthians. Vem sozinho. O resto da noite foi um tormento. Eu deitava e levantava, olhava o relógio de 5 em 5 minutos. Às 2h20, não aguentei mais. Vesti uma jaqueta grossa, enfiei o chaveiro do carro no bolso e desci as escadas do prédio, sentindo cada passo ecoar no corredor vazio. As ruas de Itaquera estavam desertas. O Voyage velho reclamava a cada buraco, e o silêncio só era quebrado pelo som abafado de um caminhão de lixo ao longe. Passei pela Arena Corinthians, aquele gigante de concreto apagado com holofotes desligados, e segui por uma rua lateral de paralelepípedo, até encontrar um portão de ferro aberto. O galpão era um esqueleto abandonado, cheiro de mofo e gasolina impregnado no ar. Neto estava lá, encostado num pilar, segurando uma vela acesa. Atrás dele, uma mesa velha coberta com pano preto, um copo de vidro com um líquido escuro e um livro grosso de capa gasta. Rafa também estava presente, mas quieto, olhando para o chão. Fecha a porta, ordenou Neto sem olhar para mim. Assim que fiz, um vento frio varreu o galpão, fazendo a vela se apagar sozinha. Antes que eu pudesse reagir, ela reacendeu. Sozinha. Senti um arrepio subir da lombar até a nuca. Neto abriu o livro e começou a murmurar palavras numa língua que eu não reconhecia. Me fez repetir algumas, como se fosse uma promessa. Depois, empurrou o copo para mim. O líquido tinha cheiro de ferro, como sangue misturado com metal. Eu hesitei. Bebe. A voz dele foi seca. Bebi de um gole, sentindo o gosto grudar na língua. Ele tirou um canivete do bolso, cortou levemente meu dedo e me fez assinar um papel com o sangue que escorria. Assim que terminei a assinatura, ouvi um estalo no meu bolso. Tirei o celular. Estava gravando sozinho. Na tela, congelado, um frame capturava algo atrás de mim. 2 pontos de luz amarela como olhos, flutuando no escuro. O cheiro de enxofre invadiu o ar, forte e enjoativo. Eu comecei a suar, mesmo com o frio. Neto apagou a vela com os dedos e sussurrou no meu ouvido. Você vai dormir pobre e acordar outro homem. Olhei o relógio. 03:40. Naquele exato momento, o celular vibrou com a notificação do banco. Depósito recebido, R$50 mil. O Neto deu um meio sorriso e Rafa me encarou como se dissesse, agora não tem volta. Saí do galpão com as mãos tremendo, tentando engolir o gosto metálico que ainda grudava na boca. No carro, antes de ligar o motor, olhei no retrovisor. Por um instante, achei ver uma sombra sentada no banco de trás. Pisquei e não estava mais lá.
mas o cheiro de enxofre continuou até eu chegar em casa. Acordei no dia seguinte com o sol já invadindo o quarto e um peso estranho no ar, como se o silêncio fosse mais denso. Peguei o celular antes mesmo de levantar e conferi o extrato. O depósito de 50 mil estava lá, firme, como se fosse um sonho escrito em números. Sentei na cama, esfreguei o rosto e fiquei olhando para aquele valor por alguns minutos. Não parecia real, mas estava ali. No mesmo dia, uma corrida de aplicativo me levou para um cliente que queria um transporte VIP para o interior. Dinheiro vivo, nota sobre nota, e ele ainda disse: "Quando precisar de motorista fixo, eu ligo." Era como se, de repente, portas estivessem se abrindo sem esforço. Em menos de 2 semanas, fechei um contrato fixo, comprei um Voyage seminovo. Reformei o sofá da sala e até consegui levar a Ana e o Davi para comer pizza no centro de Itaquera. Eu sorria, mas sentia algo me observando nos momentos de euforia. Num domingo à noite, levei um envelope grosso para a igreja. No culto, esperei o momento da oferta e deixei sobre o altar. Elias pegou, olhou para mim com gratidão e disse no microfone: "Deus honra a fidelidade dos seus filhos." Parte da congregação bateu palmas, mas vi alguns olhares atravessados. No dia seguinte, o grupo de WhatsApp da igreja estava pegando fogo. Se é bênção, Deus não olha a origem. Oferta suja contamina o altar. A discussão subia e descia em áudio e texto. E até quem não frequentava mais a igreja reapareceu para dar opinião. Enquanto isso, no meu WhatsApp pessoal, recebi uma mensagem anônima com um link. "Quer que esse vídeo suma para sempre?" Cliquei. Era uma gravação do ritual no galpão, mostrando meu rosto neto ao fundo e uma sombra passando atrás de mim. Meu estômago virou gelo. Às 3h33 daquela madrugada, acordei com uma sensação de queimadura no braço. Acendi a luz e vi no antebraço linhas finas vermelhas que imitavam exatamente a assinatura que eu fiz no papel do pacto. Passei a mão, senti como se fosse um corte recente, mas não havia sangue. Guardei o braço contra o corpo e sentei na beira da cama, respirando fundo. Lembrei do comprovante bancário da doação, ainda guardado na gaveta da estante. Pela primeira vez, a pergunta me atravessou como faca. Será que Deus aceitou aquilo ou apenas tolerou? Não dormi mais naquela noite. E no fundo, algo me dizia que aquele dinheiro ainda ia custar caro. A partir de outubro, o clima em casa mudou de um jeito difícil de explicar. Não era só o ar mais pesado, era como se as paredes tivessem ganhado ouvidos e olhos. A Ana dizia que vivia com a sensação de estar sendo observada. E eu já não dormia direito. As noites passaram a ser uma sequência de pesadelos vívidos. Sempre começavam com um corredor comprido e escuro, e no final dele, 2 pontos de luz amarela que se aproximavam. Quando acordava, o relógio sempre marcava 3h33. Não importava se eu tinha ido dormir às 10 ou à meia-noite. Às vezes, no meio da madrugada, eu ouvia passos molhados atravessando o corredor de casa. Um som real, como se alguém tivesse acabado de sair do banho e estivesse andando descalço. Corria para ver e o chão estava seco. O pior era quando a lâmpada da sala piscava sozinha sempre que alguém, principalmente a Ana, falava o nome Jesus em voz alta. O Davi começou a ter um comportamento estranho. Ficava horas desenhando e quando eu perguntava o que era, ele dizia: "É o tio, o que vem me visitar de madrugada." No papel, um homem de terno preto, com chifres discretos, segurando um relógio que marcava 3h33. O traço era infantil, mas a expressão do rosto parecia real demais. Certa noite, voltando de uma corrida, abri a carteira para pagar um lanche e senti um cheiro de queimado. As notas estavam quentes, como se tivessem acabado de sair do fogo. Uma delas tinha uma das bordas chamuscada e mesmo esfregando o dedo, a marca não saía. Procurei o neto no dia seguinte, exigindo respostas. Ele apenas disse: "É só o começo."
Precisa fazer o ajuste. Ajuste? Uma nova oferta para manter o equilíbrio. Prometi que faria, só para encerrar a conversa. Mas não cumpri. 2 noites depois, o Davi acordou febril, com a pele vermelha e os olhos vidrados. Levei correndo para o Hospital Santa Marcelina. Passamos por consulta, fizeram exames, mas o médico disse que estava tudo normal, sem causa definida. Enquanto voltávamos para casa, a garoa fina caía e o ar parecia mais frio do que deveria. No meu íntimo, eu sabia, aquilo era cobrança e não ia parar ali. Novembro chegou como um mês nublado, daqueles em que o sol aparece só para lembrar que existe e depois some de novo. Eu e a Ana já quase não nos falávamos. Ela andava com o rosto fechado, evitando até encostar em mim na cama. A tensão crescia como um nó na garganta, até que uma noite estourou. Estávamos jantando arroz com ovo quando ela soltou, olhando direto para mim. Você não é mais o homem que eu casei. E você acha que a vida melhora com sermão? Retruquei, mais alto do que queria. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer grito. Ela largou o prato na pia, foi até o quarto do Davi e voltou com uma mochila pronta. Vou para a casa da minha mãe, disse firme. Eu tentei argumentar, mas ela só balançou a cabeça e saiu, levando o Davi pela mão. O som da porta batendo ecoou pela casa como um veredito. No dia seguinte, Rafa me mandou uma mensagem curta. Se pular fora agora, o vídeo vaza. O vídeo do ritual. Eu sabia que ele não estava blefando. Aquela madrugada foi diferente. Eu estava deitado quando ouvi a voz da Ana me chamando da sala. Lucas, vem cá, amor. Levantei, confuso, mas quando acendi a luz, não havia ninguém. No lugar dela, no lençol, havia marcas de unhas profundas, como se alguém tivesse arranhado com força. No dia seguinte, ao dirigir para uma corrida na região do viaduto Aricanduva, minha mão começou a tremer de um jeito incontrolável. Quase bati na traseira de um carro. O passageiro gritou, "Tá maluco, cara?" E ao final da corrida, me deu nota baixa no app com a justificativa direção perigosa. À noite, Sônia, minha vizinha, bateu de leve na porta. Eu abri e ela, sem entrar, disse baixinho, "Deus, cerca ele de paz", e foi embora. Quando voltei para o sofá, percebi que o chaveiro do carro, que estava na minha mão antes de abrir a porta, tinha desaparecido. Procurei por todo canto. Só encontrei de madrugada em cima da mesa, com a corrente levemente queimada. Naquela noite, o sono não veio. Eu fiquei sentado, encarando o teto, sentindo que o isolamento não era só da Ana e do Davi. Eu estava sozinho, mas não solitário. Algo estava ali comigo. O dia 20 de dezembro começou abafado, mas à noite o vento virou e trouxe uma garoa fina que deixava o asfalto brilhando sob os postes. Eu estava sentado na beira da cama, com o celular na mão, olhando para o vídeo do ritual que Rafa ainda guardava. Cada vez que eu dava play, sentia o estômago embrulhar. As imagens eram nítidas. Meu rosto, o neto atrás de mim e aquela sombra atravessando o fundo como se fosse parte da cena. Eu já não comia direito, não atendia corridas, não ia à igreja. Naquele fim de noite, decidi que ia acabar com aquilo de uma vez. Peguei o cinto, amarrei na trave do guarda-roupa e fiquei olhando, tentando não pensar. A mão tremia, o coração disparado, e eu só queria silêncio. Foi quando o celular tocou. Número do Elias. Lucas. A voz dele soava calma, mas carregada de peso. Deus mandou eu dizer que você não está sozinho. Eu não respondi. Só chorei, sem entender. Mais tarde, ele me disse que não tinha me ligado naquele horário. Ainda com a voz dele ecoando na minha cabeça, ouvi um barulho na porta. Abri e encontrei um pedaço de papel, molhado da garoa. Estava escrito, Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não sei explicar o que me fez sair,
mas peguei o carro e fui direto para a igreja da rua São Teodoro. O templo estava vazio, cheiro de cloro recente, bancos ainda úmidos. Sentei no último banco e fiquei ali, olhando para a cruz na parede, sem dizer nada. Foi quando vi minha própria sombra projetada no vidro lateral, mas com algo errado, 2 chifres desfocados no topo da cabeça. Pisquei e continuava lá. Um arrepio gelado me percorreu da nuca até a lombar. De repente, uma voz feminina começou a cantar baixinho. Segura na mão de Deus e vai. Era a Carla, colega de trabalho da Ana, que estava ajudando na limpeza. O hino me atingiu como um soco de lembrança. Era o mesmo que minha mãe cantava para mim quando eu era criança, nos momentos em que eu tinha medo de dormir. Senti o peito afrouxar um pouco, como se alguém tivesse aberto uma janela depois de muito tempo trancado. Mas ao mesmo tempo a sombra no vidro parecia crescer. E eu entendi que aquilo não ia embora tão fácil. Chegou o culto da virada de 31 de dezembro. A igreja estava cheia, cheiro de perfume barato misturado com o de panetone e café servido na cozinha. As luzes piscavam em festão, mas meu coração batia como tambor de guerra. Eu sabia que aquela noite ia decidir meu futuro. Quando Elias pegou o microfone e começou a falar sobre libertação e recomeço, senti o corpo inteiro tremer. Não dava mais para segurar. Levantei do banco, as pernas pesadas, e caminhei até o altar. Os olhares vinham de todos os lados, alguns confusos, outros preocupados. Irmãos, minha voz falhou na primeira palavra. Eu pequei. Fiz um pacto com o diabo em troca de dinheiro. Um burburinho tomou a igreja. Eu entreguei uma oferta aqui com esse dinheiro amaldiçoado. Eu quero devolver. Eu quero me libertar. O silêncio que se seguiu parecia carregar o ar. Elias veio até mim, colocou a mão pesada no meu ombro e disse: Hoje é o dia da sua libertação, Lucas. A Carla, que estava no canto, começou a cantar de novo o hino Segura na Mão de Deus. Só que dessa vez, a voz dela ecoava pelo templo como se tivesse vindo de um coral inteiro. A letra atravessava meu peito e parecia expulsar algo de dentro. Foi então que aconteceu. Um estrondo de vidro quebrando veio do anexo da igreja, como se uma janela tivesse explodido sozinha. O barulho fez algumas pessoas gritarem. Logo depois, um cheiro intenso de jasmim tomou o ar. Um contraste tão forte com o enxofre que eu vinha sentindo que me fez chorar na hora. As marcas do meu braço começaram a arder como se estivessem pegando fogo. Levantei a manga e vi as linhas vermelhas se apagarem diante dos meus olhos, como tinta sendo lavada. Senti uma paz estranha, quase física, como se o peso que eu carregava tivesse sido arrancado à força. Olhei para o banco onde estava sentado antes e vi o Davi, de pijama, no colo da Ana, com a cabeça encostada e dormindo. Não sei como eles chegaram ali, mas pela primeira vez em semanas ele dormia tranquilo, sem se mexer. Elias me abraçou, forte. Deus não só te perdoa, Ele te resgata. Eu só conseguia chorar, sentindo que aquela era a primeira respiração livre que eu dava em muito tempo. O ano virou, mas a vida não ficou mágica de repente. Janeiro começou com uma lista de acertos que eu precisava enfrentar. A primeira decisão foi vender o Voyage seminovo. Doeu, mas foi necessário. Com o dinheiro, quitei parte das dívidas e comecei a devolver o que podia para quem eu tinha prejudicado, inclusive para a igreja. Elias me chamou num canto numa noite de quarta-feira. Olhos marejados, voz baixa. Lucas, me perdoa. Eu deveria ter perguntado de onde vinha aquele dinheiro. Eu balancei a cabeça segurando o braço dele. Não, pastor, a culpa foi minha. E Deus já me deu uma segunda chance. A Ana aceitou voltar para casa, mas com condições claras. Prestação de contas de cada gasto, terapia uma vez por semana e jejum aos sábados. Eu aceitei todas sem pensar 2 vezes. O silêncio pesado que antes rondava nossa casa foi trocado por conversas curtas, mas sinceras.
E aos poucos, o riso do Davi voltou a preencher os cômodos. Falando nele, um dia encontrei ele na sala, desenhando na mesma folha onde antes fazia o tio de terno preto. Só que dessa vez era um homem sorrindo, sem chifres, segurando a mão de uma criança. "É você e eu, pai", disse, mostrando o desenho. Meu peito aqueceu. O grupo da igreja ainda discutia, às vezes, sobre a tal polêmica das ofertas. Alguns acreditavam que dinheiro sujo deve ser queimado. Outros diziam que o altar purifica. Eu não entrava no debate. Eu sabia, na pele, o que aquele dinheiro tinha custado. Guardei o comprovante bancário da doação numa pasta junto com uma nota, devolvido em 2023. Não era só um papel, era um lembrete diário de que atalhos sempre cobram pedágio. O chaveiro de São Jorge ainda está comigo. Hoje ele fica pendurado no retrovisor do carro, mas nunca mais desapareceu. Às vezes olho para ele no meio de uma corrida e agradeço baixinho. "Obrigado, Deus." E quando me perguntam se vale a pena fazer um pacto, eu respondo sem rodeios. O diabo cobra à vista. Deus resgata a prazo eterno. Essa é minha história. Não conto para assustar. Conto para lembrar que, por mais fundo que a gente caia, ainda existe uma mão estendida esperando a gente segurar.